Deus seja louvado pela tua vida, hoje 23 de setembro. Deus fala conosco através da liturgia que a igreja nos apresenta, que está no livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. E nessa passagem aqui nós vemos que Jesus estava reunido em oração com os seus discípulos e então perguntou para eles: o que estão dizendo a meu respeito aí? Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam. Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que é um dos profetas, antigos profetas que ressuscitaram. Na segunda pergunta, Jesus é mais incisivo. Então ele pergunta para eles, e para mim, e para você: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então responde: vós sois o Cristo de Deus. No livro de Mateus vai dizer: vós sois é, é, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai dizer para Pedro: muito bem, Pedro, respondestes muito bem. Foi pela ação do Espírito Santo e não por você mesmo que respondesse. Essa é a profissão de Pedro. Mas por que Pedro conseguiu, pôde fazer essa profissão diante daquela pessoa humana que estava ali? Por causa da força do Espírito Santo que estava em Pedro. Por causa da intimidade de Pedro com Jesus. E isso se dá, como nós vemos aqui no versículo 18, num dia que eles estavam em orar, através da oração. Hoje nós lembramos de São Pio de Pietrelcina. São Pio dizem que rezava até 100 terços por dia, né? É a oração que nos torna íntimos de Jesus, que faz com que nós possamos reconhecer Jesus naquela forma humana, né? Mas se São Pio de Pietrelcina ele conseguia rezar 100 terços por dia, então ele deveria, certamente parava tudo só para rezar. Não. A palavra de Deus nos fala através de Tessalonicenses 5, Paulo vai falar: em tudo dai graças, vivei sempre contente, orai sem cessar. Mas como é que eu faço para orar sem cessar? Eu paro tudo e só fico em oração? Não. O Catecismo da Igreja Católica nos traz uma resposta fantástica. Diz assim: ora, isso no parágrafo 2745. Ora sem cessar aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. A nossa natureza humana, ela infelizmente, ela é propensa ao pecado por causa do pecado original. Então, não basta só a graça suficiente que Deus dá a todos para que se convertam, para que o busquem. Por conta do nosso pecado que nos atrai sempre para baixo, e nós vivemos num mundo muito complicado, muito pecaminoso, né? E nos oferece muitas oportunidades o tempo todo a pecar. É preciso que nós estejamos em oração, constantemente. A dona de casa aí está em casa, está lá no serviço doméstico, tipo, lavando a louça. Ela vai lavando a louça e vai rezando: Senhor, assim como essa água, como esse sabão, removem a sujeira dessa louça, o que era sujo ficou limpo. Remove também com o teu sangue derramado na cruz. Remove o pecado, Senhor. Tu sabes que eu tenho, né, caído constantemente no pecado da fofoca. Olha para mim, tem piedade de mim, derrama teu sangue redentor sobre mim. Entende o que é orar sem cessar? Essa é a necessidade. Por quê? Como diz Santo Agostinho, dizia Santo Agostinho, eu tenho medo daquele Jesus que passa e não volta mais. E Jesus passa na nossa vida todos os dias. Mas nós não temos todos os dias, nós só temos o hoje. Vivamos em oração. Façamos constantemente essa profissão de fé em Cristo. Tu és o Filho de Deus vivo, o Cristo.